Daniel aprendera cedo a controlar o rosto. Ainda estudante de medicina, entendera que o corpo humano falava antes das palavras. Um músculo tensionado, um olhar que se desviava rápido demais, um suspiro fora de hora, tudo denunciava algo. Por isso, treinara o próprio rosto como quem treina uma ferramenta. Neutro, confiável, seguro. Os pacientes gostavam disso. Dr. Daniel transmite calma, diziam. Ele aceitava o elogio como quem aceita um diagnóstico inevitável. Acordava todos os dias às 5h40. Não às 5h30 porque não gostava da ideia de pressa. Também não às 6, porque isso soava indulgente. 5h40 era um horário correto, como quase tudo em sua vida. No espelho do banheiro, observava o próprio reflexo com atenção clínica. Os cabelos começando a rarear nas entradas, as olheiras discretas mais constantes. O maxilar sempre contraído, mesmo em repouso. Aquilo não era cansaço, dizia a si mesmo. Era a idade, era a responsabilidade. Helena já estava acordada, sentada na ponta da cama, mexendo no celular. Eles dividiam o quarto como quem divide um espaço funcional. Havia carinho, sim, mas um carinho silencioso, econômico, como se qualquer gesto a mais pudesse gerar uma conversa longa demais. "Vai sair cedo hoje?" perguntou. "Plantão começa às 7, respondeu, vestindo a camisa. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Ele poderia sair mais tarde, escolhia não fazê-lo. Na cozinha, Lucas tomou café em silêncio. O garoto evitava o olhar do pai. Daniel notou, sempre notava, mas não comentava. Comentários levavam a perguntas. Perguntas abriam caminhos que ele não sabia percorrer. No hospital, Daniel era impecável. Protocolos seguidos à risca, diagnósticos precisos, distância emocional suficiente para não se envolver demais. Os colegas o respeitavam, alguns o invejavam, outros o achavam frio. Ele preferia frio a vulnerável. Entre uma consulta e outra, às vezes sentia algo estranho, um aperto no peito que não constava nos livros, uma sensação de estar no lugar errado, usando o figurino certo. Era passageiro, dizia a si mesmo. Sempre passava. Até o dia em que, ao atravessar o corredor do hospital, ouviu alguém rir alto demais. Um riso livre, quase teatral. Por um segundo, apenas um, Daniel sentiu o corpo reagir antes da mente. O som o atravessou como um cheiro antigo. Ele não sabia ainda, mas aquela memória estava acordando. E quando certas memórias despertam, não pedem licença. Capítulo 2. O sonho enterrado. Daniel não lembrava exatamente quando o desejo começou. Não houve um momento solene, uma epifania clara, um dia marcado no calendário. O que houve foi uma sequência de pequenos deslocamentos internos, quase imperceptíveis. Um incômodo constante, como uma roupa que nunca assentava direito no corpo. Ele vestia a vida que esperavam dele, mas algo sempre apertava no peito quando ficava parado tempo demais. Foi no ensino médio que o nome surgiu pela primeira vez. Teatro. Não como carreira, não como futuro. Surgiu como curiosidade, como fuga, como lugar onde o corpo podia dizer coisas que a boca não tinha permissão de dizer em casa. Daniel crescera em uma família onde tudo era claro, rígido e inegociável. O pai, médico renomado, acreditava que o mundo era simples. Algumas profissões construíam homens, outras os enfraqueciam. A mãe, mais silenciosa, concordava com os olhos baixos. Discordar nunca fora uma opção visível naquela casa. Desde cedo, Daniel ouvira frases que não pareciam violentas, mas eram definitivas. Você vai ser médico como seu pai. Isso é coisa de gente sem foco. Arte não enche prato. E ele acreditou, não porque concordasse, mas porque discordar exigia força. E força
ele aprendera era obedecer sem causar transtornos. O teatro apareceu como um segredo. Um colega comentou sobre um curso livre à noite em uma escola antiga, escondida entre prédios comerciais. Daniel inventou desculpas. Disse que estudaria mais tarde, que ficaria na biblioteca, que teria grupo de estudos. E assim, mentindo com suavidade, entrou pela primeira vez em uma sala de ensaio. O cheiro era diferente. Poeira, madeira velha, suor. Havia espelhos nas paredes, mas ninguém parecia interessado em se observar. As pessoas olhavam umas para as outras. Riam, erravam, repetiam. O professor pediu algo simples. Caminhem pelo espaço. Não interpretem. O corpo começou a responder. Os ombros relaxaram. A respiração mudou. Pela primeira vez, ele não precisava ser útil, correto ou eficiente. Bastava estar ali. Nos exercícios seguintes, ele sentiu algo perigoso: pertencimento. Não era aplauso, não era vaidade, era reconhecimento silencioso. Como se alguém tivesse acendido uma luz em um cômodo que sempre existiu, mas permanecera fechado. Daniel passou a frequentar as aulas escondido. Guardava o material no fundo da mochila. Decorava textos em silêncio. Criava personagens enquanto durante o dia memorizava fórmulas e estruturas anatômicas. Durante semanas, viveu uma vida dupla. De manhã, o filho exemplar. À noite, alguém que respirava. Os colegas do curso o acolheram com naturalidade. Não perguntavam demais, não exigiam explicações. No palco improvisado, ninguém queria saber de sobrenomes, expectativas familiares ou futuros garantidos. Ali, Daniel não precisava representar o papel que lhe fora imposto. Até o dia em que o passado o encontrou. Era um ensaio comum, um exercício de improvisação. Daniel estava no centro da sala, explorando uma cena simples. Um homem que tenta dizer algo importante, mas é constantemente interrompido. O professor observava em silêncio. Os colegas acompanhavam atentos. Daniel sentiu o corpo inteiro vibrar. As palavras saíam com verdade. Ele não pensava nelas. Elas simplesmente aconteciam. Foi então que a porta se abriu com violência. O som cortou o ar como uma lâmina. Daniel reconheceu o timbre antes mesmo de virar o rosto. A voz do pai não precisava de apresentação. "O que é isso?" O silêncio caiu pesado. O professor deu um passo à frente, tentando intermediar. "O senhor deve estar enganado. Estamos em ensaio." "Enganado está você se acha que meu filho veio ao mundo para fazer palhaçada." Daniel ficou imóvel. O corpo que minutos antes se expandira, agora se encolhia por dentro. O pai avançou pela sala sem pedir permissão. Os olhos varriam o espaço com desprezo. Olhou os colegas de Daniel como se fossem cúmplices de um crime. "É isso que vocês ensinam? Perda de tempo? Vergonha?" O professor tentou manter a dignidade. "Aqui trabalhamos expressão, escuta." O tapa não veio, mas o braço veio. O pai agarrou Daniel pelo braço com força. Não era um gesto de contenção, era posse. "Você vem comigo, agora." Daniel tentou dizer algo, qualquer coisa, mas a voz não saiu. O corpo não respondeu. Os colegas assistiam, paralisados. Alguns desviaram o olhar, outros ficaram. O professor tentou intervir novamente. "O senhor não pode." "Posso sim, sou o pai dele." E aquilo encerrou todas as discussões. No caminho até a porta, o pai apertou o braço de Daniel com mais força. As unhas entraram na pele. A dor era real, mas menor que a humilhação. Antes de sair,
o pai ainda se virou para a sala. Se meu filho voltar aqui, eu processo essa escola. Na rua o ar parecia mais pesado. O pai gritou, xingou, disse que Daniel o envergonhara, que aquilo era coisa de gente fraca, que nunca mais queria ouvir falar daquele lugar. Em casa o castigo não foi físico, foi pior. Silêncio absoluto, desprezo, olhares que diziam: você decepcionou. Naquela noite, Daniel tomou uma decisão. Sem palavras, sem cerimônia. Ele não voltaria. Não ao teatro. Não àquela versão de si mesmo. Enterrou o sonho com a mesma eficiência com que aprenderia anos depois a enterrar sentimentos difíceis. Sem alarde, sem luto público. Apenas fechando a porta. No dia seguinte, acordou cedo, estudou, cumpriu expectativas, tornou-se o filho que esperavam. E aos poucos, aprendeu a chamar isso de maturidade. Mas sonhos enterrados não morrem. Eles apodrecem em silêncio. E décadas depois, cobram o preço. Capítulo 3. O casamento como palco de mentiras. Daniel sempre acreditara que o casamento era feito de acordos silenciosos. Não os acordos ditos. Esses vinham nos votos, nas promessas, nas conversas iniciais cheias de futuro. Mas os outros, os que surgiam depois, quando o cotidiano se instalava como uma névoa espessa e ninguém mais tinha energia para renegociar quem era. Ele e Helena haviam se conhecido ainda jovens. Ela se apaixonara pela firmeza dele, pela sensação de segurança, pela maneira como Daniel parecia saber exatamente onde pisava, mesmo quando o mundo parecia confuso. Ela dizia: com você tudo parece possível. Daniel ouvia aquilo como um elogio técnico. Possível significava previsível, estável, controlável. Nos primeiros anos funcionou, mas o tempo não cobra juros simples, cobra compostos. Helena percebera a mudança antes de conseguir nomeá-la. Daniel estava presente fisicamente, mas ausente em tudo que não fosse funcional. Ele resolvia problemas, pagava contas, organizava agendas, mas não se demorava em conversas, não sustentava silêncios compartilhados, não se permitia errar em voz alta. Ele não discutia, ele se retirava. No início, Helena achou que fosse fase, trabalho, pressão, cansaço. Depois começou a sentir algo mais inquietante, solidão a dois. Quando tentava falar, Daniel respondia com lógica, sempre com lógica. Isso não é tão grave. Você está exagerando. Vamos resolver. Mas nunca perguntava: o que você sente? Helena não queria soluções, queria presença. E foi exatamente por isso que um dia, sem planejar, ela ligou para Rafael. Não foi traição, não houve flerte, não houve intenção oculta, houve cansaço. Ela lembrava de Rafael como alguém que falava demais, sentia demais, errava demais, o oposto de Daniel. Pensou que talvez ele pudesse explicar algo que o próprio marido nunca conseguira. Encontraram-se em um café discreto. Rafael chegou atrasado como sempre, abraçou Helena com naturalidade, sem tensão. Aquilo, por si só, já parecia errado. Ele sempre foi assim? Ela perguntou, sem rodeios. Daniel demorou a responder. Não queria trair o amigo, mas também não queria mentir. Daniel sempre foi bom em aguentar, disse, nunca em escolher. A frase ficou ecoando na cabeça de Helena por dias. Enquanto isso, Daniel começava a sentir algo que conhecia bem, ameaça difusa. Nada concreto, nenhuma prova, apenas pequenos sinais que ele interpretava com o mesmo método que aprendera a usar consigo mesmo, contenção e vigilância. Helena chegava um pouco mais tarde, o celular vibrava com mensagens que ela não comentava, o nome de Rafael surgia com frequência excessiva em conversas casuais. Daniel não perguntava diretamente, observava. E observar, para ele,
sempre fora uma forma elegante de controlar. À noite, deitado ao lado de Helena, Daniel sentia o corpo tenso, a mente girava. Pensamentos que ele jamais verbalizaria tomavam forma. E se eu tiver sido substituído? E se ela precisar de alguém que sente mais? E se eu nunca tiver sido suficiente? Essas perguntas não eram novas, apenas haviam encontrado um rosto. A primeira discussão aconteceu por algo banal, um atraso, uma frase atravessada, um silêncio mal interpretado. Você anda distante, Helena disse, finalmente. Estou cansado, Daniel respondeu. Você sempre está cansado. Ele se levantou, andou pela sala, como fazia sempre que sentia que estava prestes a perder o controle. Você quer que eu faça o quê? Perguntou. Eu trabalho, eu cuido da casa, eu estou aqui. Helena respirou fundo. Você está aqui como médico, não como marido. A frase doeu mais do que ele esperava. Nos dias seguintes, a tensão cresceu, pequenas farpas, conversas interrompidas. Daniel começou a enxergar sinais em tudo. Um sorriso fora de hora, um silêncio prolongado, um nome evitado, até que não conseguiu mais conter. Você anda falando com Rafael? Perguntou, numa noite em que a casa parecia pequena demais. Helena congelou por um segundo, não por culpa, por surpresa. Sim, falei. A confirmação, tão simples, teve o efeito de uma explosão controlada. Com que frequência? O suficiente. Sobre o quê? Helena o encarou, pela primeira vez em muito tempo, sem medo. Sobre você. O confronto veio inteiro. Daniel não gritou, não acusou diretamente, mas cada frase carregava suspeita. Engraçado como você procura ele para conversar. Engraçado como você se afasta de mim. Helena entendeu naquele instante. Daniel não estava com ciúmes dela, estava com medo de si mesmo. Eu procurei ajuda, disse, a voz firme, porque você não estava aqui, nunca esteve. A verdade veio sem drama, mas com peso. Ela contou do encontro, do pedido de ajuda, do desespero silencioso de quem tenta salvar algo sozinha. Daniel sentiu algo se romper dentro do peito. Não havia traição, havia abandono, o dele. Mas o estrago já estava feito. A suspeita que ele cultivara agora se voltava contra ele. Helena não se sentia acusada, sentia-se desamparada. Você nunca confia, nem em mim, nem em você. Naquela noite, dormiram de lados opostos da cama. O espaço entre eles parecia maior que o quarto. Daniel ficou acordado, encarando o teto. Pela primeira vez, a imagem de si mesmo começou a rachar. Ele percebia com clareza desconfortável que estava repetindo algo antigo. Não era a primeira vez que confundia controle com força, nem a primeira vez que perdia algo por não saber permanecer. O casamento, percebeu tarde demais, havia se transformado em um palco, e ele continuava representando um papel que aprendera ainda jovem. O homem que suporta tudo, menos a própria verdade. Capítulo 4. O filho e a sombra. Daniel começou a notar o filho como quem percebe uma rachadura na parede. Primeiro ignora, depois observa de longe, até que já não consegue olhar para outro lugar. Lucas tinha 17 anos e crescera aprendendo a ocupar pouco espaço. Era educado, silencioso, inteligente. Nunca dera trabalho, nunca exigira demais, nunca perguntara demais. Daniel sempre se orgulhara disso. Ele é tranquilo, dizia aos amigos, diferente da maioria. O que Daniel nunca se perguntara era por quê. Nos últimos meses, porém, algo mudara. Lucas chegava mais tarde, trancava-se no quarto, passava horas no celular, sempre com fones de ouvido. O rendimento escolar continuava bom, mas havia um distanciamento novo no olhar, uma espécie de vigilância reversa, como se o filho estivesse sempre atento ao pai.
Daniel reconhecia aquele comportamento. Era o mesmo que ele tivera na juventude, e isso o assustava. Começou com pequenas perguntas, disfarçadas de cuidado. Onde você estava? Com quem saiu? Que horas volta? Lucas respondia com objetividade excessiva, frases curtas, pouca emoção, nada que pudesse ser contestado. Helena percebia o clima mudar, mas estava cansada demais para intervir de imediato. O casamento já exigia tudo o que ela tinha. Daniel, por sua vez, começou a conectar pontos que não necessariamente existiam. O atraso, o silêncio, o isolamento. Algo está errado, pensava. E quando Daniel pensava isso, não descansava até encontrar uma explicação. Foi numa noite qualquer que a palavra finalmente se formou em sua mente. Drogas. Não havia prova alguma, nenhum cheiro, nenhum objeto suspeito, nenhuma mudança física evidente. Mas Daniel não precisava de evidências externas, bastava-lhe uma narrativa interna convincente. Ele passou a observar o filho com olhos clínicos, analisava pupilas, humor, postura corporal. Cada gesto neutro tornava-se suspeito, cada silêncio, confirmação. Você anda estranho, disse certa vez durante o jantar. Lucas levantou os olhos do prato. Estranho como? Daniel hesitou. Não queria parecer acusatório ainda. Distante. Lucas deu de ombros. Você também anda. A resposta caiu como um tapa. Daniel sentiu a autoridade ameaçada, e a autoridade, para ele, sempre estivera ligada à sobrevivência. Naquela noite, entrou no quarto do filho sem bater, revistou gavetas, mochila, bolsos de casacos. Não encontrou nada. O vazio não o tranquilizou, apenas o deixou mais inquieto. Nos dias seguintes, Daniel passou a seguir Lucas, primeiro de longe, depois mais perto. Observava rotas, horários, encontros. Sentia vergonha de si mesmo, mas a justificava como zelo. Estou protegendo meu filho, repetia mentalmente. O que não admitia era outra coisa. Ele estava projetando. Lucas tornara-se o recipiente perfeito para tudo o que Daniel não suportava em si mesmo. O medo de falhar, a sensação de perda de controle, a vida que escapava pelas frestas. Foi Rafael quem percebeu primeiro. Você está paranoico, disse numa conversa casual. O garoto parece normal. Daniel reagiu mal. Você não vê porque não mora com ele. Rafael suspirou. Ou talvez você veja demais. A frase ficou martelando. A tensão explodiu numa tarde chuvosa. Lucas chegava mais tarde que o combinado. Daniel estava esperando na sala, sentado, imóvel, como o pai costumava fazer. Onde você estava? Perguntou sem levantar a voz. Eu avisei que ia demorar. Não avisou quanto? Lucas fechou a porta com um cuidado excessivo. Estava com amigos. Que amigos? O silêncio que se seguiu não era defensivo, era dolorido. Você não confiaria, disse, por fim. Daniel se levantou bruscamente. Você acha que sou idiota? Eu sei que tem algo acontecendo. Lucas empalideceu. Do que você está falando? Daniel não respondeu. Apenas encarou o filho como se esperasse que ele confessasse algo que nem sabia nomear. Você anda se escondendo, envolvendo-se com gente estranha, mudando de comportamento. Lucas riu nervoso. Você acha que eu uso drogas? A pergunta ecoou na sala. Daniel não respondeu imediatamente. O silêncio confirmou tudo. Lucas sentiu algo quebrar. Você não me conhece, disse, a voz trêmula. Não quis me conhecer. Helena apareceu no corredor, alarmada pelo tom. O que está acontecendo? Pergunta para ele, disse Daniel. Ele anda vivendo uma vida dupla. Lucas explodiu. Você quer a verdade? Quer mesmo? Daniel assentiu, rígido. Lucas respirou fundo, chorava, mas não recuou. Eu estou namorando. Daniel piscou confuso. E daí?
Lucas engoliu seco. Com o Pedro. O nome caiu pesado demais. Pedro, o irmão mais novo do Rafael. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Daniel sentiu um alívio imediato, quase físico. Não havia drogas, não havia crime, não havia degradação. Mas o alívio veio acompanhado de outra coisa, algo antigo, um reflexo condicionado. Você... Ele começou e parou. Helena observava tensa. Isso não muda quem eu sou, Lucas disse antecipando-se. Só muda quem você acha que eu deveria ser. Daniel passou a mão no rosto. O conflito dentro dele era evidente. Duas forças opostas se chocavam, o pai racional e o homem moldado pelo medo. Isso é uma fase, disse por fim. Você está confuso. Lucas sorriu triste. Engraçado, foi o que você disse quando quis largar o curso técnico para fazer música. Daniel fechou os olhos por um instante. Ele queria dizer que aceitava, queria dizer que amava o filho, queria dizer que estava orgulhoso. Mas o que saiu foi imperfeito. Eu prefiro... Ele hesitou. Prefiro isso do que te perder para algo que te destrua. A frase carregava preconceito e também amor mal articulado. Lucas percebeu ambos. Eu só queria que você estivesse aqui, disse, antes de subir para o quarto. Daniel ficou parado na sala, sentindo algo que não sentia há anos. Culpa sem defesa. Naquela noite, não conseguiu dormir. A imagem do filho chorando se misturava à outra, muito mais antiga. Ele mesmo, jovem, sendo arrancado de um teatro pelo braço. Pela primeira vez, Daniel começou a suspeitar de algo que sempre evitava pensar. Talvez a sombra que ele perseguia no filho fosse apenas a sua própria pedindo para ser vista. Capítulo 5. A queda do herói. Daniel sempre acreditara que a queda era um evento súbito, um acidente, um erro isolado, uma decisão errada tomada num dia específico. Mas naquela madrugada, sentado sozinho na sala, ele começou a entender algo diferente. A queda é lenta. Ela começa quando se deixa de subir. A casa estava em silêncio. Helena dormia, ou fingia dormir. Lucas permanecia trancado no quarto. As paredes, antes neutras, pareciam agora testemunhas. Cada objeto carregava uma memória não dita. Daniel levantou-se e caminhou até o escritório. Abriu uma gaveta que raramente tocava. Dentro, pastas antigas, certificados, fotos, vidas organizadas em papel. Foi ali que encontrou algo que não via há anos. Um caderno. A capa estava gasta, o elástico frouxo. Ao abri-lo, o cheiro de papel antigo trouxe uma vertigem imediata. Não era nostalgia, era algo mais cru. Reconhecimento. Havia ali anotações de exercícios de atuação, trechos de textos dramáticos, marcações de cena, reflexões escritas com letra jovem, nervosa, cheia de urgência. A verdade não está no grito, mas no silêncio antes dele. Não atuar é morrer um pouco todo dia. Daniel sentou-se. As mãos tremiam. A lembrança veio sem pedir permissão. A juventude. O ensaio. Ele tinha 18 anos. Dizia aos pais que ficaria até mais tarde na biblioteca da faculdade. Saía com livros de medicina debaixo do braço, disfarce perfeito. Mas o destino era outro. Um pequeno teatro-escola no centro da cidade. Um prédio antigo, com paredes descascadas e cheiro de madeira velha. Para Daniel, aquilo não era decadência, era abrigo. Ali, ele respirava. O ensaio daquela noite era intenso, um exercício de improvisação. O professor falava sobre presença, sobre ocupar o espaço com verdade. Daniel estava entregue,
O corpo solto, a voz firme. Pela primeira vez em dias, ele não sentia medo. Então, a porta se abriu. O som ecoou como um tiro. Daniel reconheceu a silhueta antes mesmo de virar o rosto. Seu pai. A postura rígida, o olhar duro, a raiva mal contida que não precisava de palavras para ser compreendida. O que é isso? A voz ecoou no teatro. O ensaio parou. Os colegas ficaram imóveis. O professor tentou intervir. Senhor, este é um espaço educacional. O pai não deixou terminar. Educacional? Riu com desprezo. Isso é circo. Isso é coisa de vagabundo. Ele avançou. Segurou Daniel pelo braço com força demais. Você acha que eu me mato trabalhando para você virar palhaço? Daniel tentou falar. Não conseguiu. O pai gritou. Xingou os professores. Chamou o lugar de antro de inúteis. Disse que aquilo não era profissão, não era futuro, não era digno. Os colegas olhavam, alguns choravam, outros desviavam o olhar. Daniel sentiu algo morrer ali. Quando tentou se soltar, o pai o sacudiu, um tapa seco no rosto. Não forte o suficiente para deixar marca visível, apenas a necessária para ensinar. Nunca mais, disse o pai com os dentes cerrados. Ou você deixa essa palhaçada ou deixa esta casa. Daniel saiu arrastado e nunca mais voltou. A lembrança se dissolveu, mas a dor permaneceu intacta. Daniel fechou o caderno. Pela primeira vez, não tentou justificar, não racionalizou, não se disse que era melhor assim. Ele apenas admitiu. Ele desistiu. E ao desistir, construiu toda uma vida para provar que aquilo não importava. O casamento, a profissão, a paternidade, tudo se organizara em torno de uma mesma lógica: não sentir demais. Mas sentir menos tem um preço. Na manhã seguinte, Daniel foi trabalhar como um autômato. Atendeu pacientes, repetiu protocolos, assinou papéis. Era competente, sempre o fora. Mas algo estava diferente. Cada paciente lhe parecia um espelho distorcido, pessoas presas a histórias que não escolheram, corpos carregando sintomas de silêncios antigos. Ele percebeu com um incômodo quase físico que passara toda a vida tratando consequências, nunca causas. No fim do expediente, não voltou para casa. Foi ao teatro. Não o antigo, aquele não existia mais, mas um pequeno espaço cultural, recém-aberto. Luzes acesas, pessoas entrando. Um cartaz anunciava uma apresentação experimental. Daniel ficou do lado de fora por longos minutos. O coração acelerado, as mãos suadas. Entrar ali não mudaria o passado, mas negaria o pacto que ele fez com o medo. Lembrou-se do filho, do silêncio, do olhar verido. Se não atravessasse aquela porta, estaria ensinando algo sem dizer uma palavra. Daniel entrou. Sentou-se no fundo. Observou. Chorou em silêncio. Não pela peça, mas pelo homem que poderia ter sido. Quando voltou para casa, Helena estava na sala. Onde você estava? Perguntou cansada, sem acusação. Daniel respirou fundo. Fugindo, respondeu. Como sempre. Ela o encarou. E agora? Daniel hesitou. Pela primeira vez, não tinha certeza. Agora eu caí, e acho que só agora posso escolher onde pisar. Helena não respondeu imediatamente. Aproximou-se, sentou ao lado dele. A queda não te assusta? Perguntou. Daniel pensou no pai, no filho, no palco, na vida inteira contida. Assusta, mas ficar de pé sem ser inteiro assusta mais. Do quarto, Lucas observava em silêncio. Algo havia mudado. Não estava resolvido, não estava curado, mas pela primeira vez, Daniel não confundia força com endurecimento. E isso, embora tardio,
era o início de algo que se parecia muito com redenção. Capítulo 6. O fogo roubado. Daniel acordou antes do sol. Não fora o despertador. Fora algo mais antigo. Uma inquietação sem nome, misturada a um estranho senso de propósito. Não era alegria. Tampouco esperança no sentido juvenil da palavra. Era algo mais sóbrio, clareza. Ele ficou alguns minutos sentado na beira da cama, observando o próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. O rosto parecia o mesmo, mas havia ali uma diferença quase imperceptível. Os olhos não estavam mais em guerra consigo mesmos. Helena ainda dormia. O ritmo da respiração dela era calmo, mas Daniel sabia que aquela calma era recente, construída com esforço. Ele não se iludia achando que uma conversa ou uma noite de honestidade consertariam anos de ausências. Mas algo havia sido quebrado, e isso, paradoxalmente, abria espaço para a reconstrução. Na cozinha, Daniel preparou café. O gesto simples carregava uma solenidade estranha, como se cada movimento fosse uma escolha consciente. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, quantos anos vivera no automático. Lucas apareceu à porta, ainda sonolento. "Bom dia", disse, hesitante. Daniel virou-se. "Bom dia." Houve um silêncio breve, não constrangedor, apenas novo. "Café?" Daniel ofereceu. Lucas assentiu. Sentaram-se à mesa sem celulares, sem distrações. O vapor subia das xícaras. A luz da manhã entrava pela janela. "Eu fui injusto com você", Daniel disse sem rodeios. Lucas ergueu os olhos, surpreso. "Eu projetei os meus medos", continuou. "Não te escutei, não te vi." Lucas permaneceu em silêncio. O pai não exigiu resposta. "Eu ainda estou aprendendo. E vou errar de novo. Mas eu quero estar aqui. De verdade." Lucas respirou fundo. "Eu só queria isso", disse por fim. Nada foi resolvido ali. Nenhuma grande catarse. Mas algo essencial fora restituído. Presença. Nos dias seguintes, Daniel tomou uma decisão que adiara por décadas. Reduziu a carga horária no hospital. Não contou aos pais. Não pediu permissão. Apenas fez. Com o tempo livre, voltou ao teatro. Não para atuar, ainda não. Primeiro, apenas para observar. Para relembrar o corpo. Para reaprender a respirar naquele espaço. Sentava-se sempre nas últimas fileiras. Assistia aos ensaios como quem revisita uma casa abandonada. Reconhecendo os cômodos, mas respeitando o silêncio. Certa noite, uma atriz faltou. O diretor, nervoso, perguntou se alguém poderia fazer a leitura de apoio. Daniel sentiu o coração acelerar. Ninguém se manifestou. Ele levantou a mão. A leitura foi simples, imperfeita, mas verdadeira. Quando terminou, o diretor sorriu. "Você já fez isso antes, não fez?" Daniel assentiu. "Há muito tempo. Algumas coisas não vão embora. Apenas esperam." Daniel saiu do teatro naquela noite com uma sensação estranha, não de vitória, mas de devolução, como se algo que lhe fora roubado tivesse enfim sido recuperado. Helena observava as mudanças com cautela. "Você parece diferente", disse certa vez. "Eu estou menos dividido", respondeu. Ela não sorriu. Ainda havia dor ali, mas havia também curiosidade. "E nós?", perguntou. Daniel não se esquivou. "Se você quiser", disse. "Podemos reaprender. Sem promessas grandes. Só presença." Helena pensou por um longo momento. "Eu não quero mais ser plateia da sua vida", disse. Daniel assentiu. "Nem eu da minha." Eles começaram devagar. Conversas difíceis, silêncios honestos, nenhuma garantia além do esforço mútuo era suficiente por hora. Rafael reapareceu numa tarde de domingo. Trouxe vinho, trouxe histórias, trouxe aquele jeito incômodo de quem sempre fora muito livre demais. "Você está roubando fogo agora?", brincou. Daniel sorriu, compreendendo o peso da metáfora. "Estou tentando não me queimar", respondeu. Rafael ficou sério. "Sabe o que mais dói? Não é o castigo.
É viver sem aquilo que te fez inteiro. Daniel sabia, o fogo não era o teatro, nem a arte. O fogo era a autorização para existir sem pedir desculpas. Meses depois, Daniel foi convidado a falar numa pequena palestra sobre saúde mental e identidade. Preparou-se como nunca antes. Não com dados apenas, mas com história. Falou sobre escolhas, sobre corpos que adoecem quando a alma é silenciada, sobre homens que confundem dever com destino. Não citou teorias, não nomeou pensadores, falou como quem viveu. No fundo da plateia, Lucas assistia. Ao lado, Helena segurava sua mão. Daniel não se tornou ator famoso, não abandonou a medicina, não reescreveu o passado, mas fez algo mais raro. Como aquele antigo mito de alguém que desafiou os deuses para devolver aos homens aquilo que lhes fora negado, Daniel pagara um preço alto. Sofrera punições invisíveis, anos de frio interno, solidão mascarada de sucesso. Mas agora compreendia. O castigo não era eterno. A prisão não era inevitável. O fogo, uma vez roubado, não precisa ser exibido. Basta ser usado. Naquela noite, Daniel escreveu no velho caderno: Não escolhi tarde demais. Escolhi quando finalmente parei de fugir. E fechou. Não como quem encerra uma história, mas como quem, enfim, aceita vivê-la.